podia sair, eu não podia, sabe? Se ele não achasse uma coisa, ele jogava no chão, se eu falasse qualquer coisa, ele quebrava tudo, né? Tudo era motivo para briga. Eu não podia conversar com ninguém, eu não podia trabalhar. Minha vida foi isso. Eu vejo mulheres sendo agredidas pelos seus companheiros e outras mulheres passando e achando aquilo muito normal. Eu, particularmente, vivenciei uma situação não de violência física, mas violência psicológica, né, com o ex-companheiro que eu tive. E eu procurei serviços, né, na rede de atendimento com relação à mulher. E quando eu relatei a situação, eles classificaram esta questão de violência simbólica, né, verbal, não como um tipo de violência que merecesse atendimento. Acho que de uma maneira geral, né, a gente passa por situações machistas o tempo todo, né? Aí entra muito na questão da violência simbólica, que é justamente aquela violência que muitas vezes, dependendo do espaço onde você está, ela é imperceptível, né? Então, sempre tive como base essa questão da violência simbólica, né? De comentários, piadas, posturas que eu nunca concordei, né? De diversas pessoas, às vezes até pessoas que eu tinha admiração e respeito, e eu comecei a observar falas e posturas que eu comecei a não me identificar, que começaram a me incomodar. A violência contra a mulher, a violência doméstica em geral, é um dos temas mais candentes que nós temos hoje, primeiro porque ela foi também uma violência branca, no sentido de que se passava dentro de casa e até há relativamente pouco tempo não se cogitava de dar por às claras o que se passava dentro de casa. E não era incomum a gente ouvir que briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Isto fez com que a violência crescesse e ficasse cada vez mais dentro de quatro paredes, porque era um espaço que ficava impossível de o próprio Estado, juiz, o Estado que defende direitos, tomar alguma atitude. A cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no Brasil. 20% da população feminina consideram já ter sofrido algum tipo de agressão. O mapa da violência mostra que a cada 100 mil mulheres foram contabilizados 4,8 assassinatos, o que coloca o Brasil em 5º lugar no triste ranking de países neste tipo de crime. 13 mortes de mulheres por dia. E o pior, o perigo está onde só deveria haver amor e proteção. Mais de 50% dos crimes foram cometidos por familiares. Em 33%, os responsáveis foram os atuais ou ex-companheiros. Para 70% da população, a mulher sofre mais violência dentro de casa do que nos espaços públicos. Ana faz parte destas estatísticas. Por 33 anos, conviveu com a violência dentro de casa. Uma violência muitas vezes difícil de se descobrir, difícil de se acreditar. Tudo era medo. Eu não vou fazer isso porque ele briga, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo dele, ele pode... E foi a vida toda assim, aquela pressão psicológica também, né? Você viver com medo, porque o grito, né? Eu percebi isso, já tinha um tempo, né, que eu percebi, só que eu não tinha coragem, eu tinha medo, né? Eu pensava assim, o que eu vou fazer agora? O que vai ser de mim? O que as pessoas vão falar? O que vão pensar de mim? Eu vou para onde? Situações como a de muitas Anas espalhadas pelo país causam um prejuízo social enorme e levaram a ministra Carmen Lúcia, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a instituir a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres no último Dia Internacional da Mulher. O que consolida a campanha Justiça pela Paz em Casa, que discute estratégias para prevenir a violência doméstica. 10 mil pessoas já participaram de ações pedagógicas promovidas pelo Judiciário. Em 2014, nós começamos uma campanha informal para que os juízes
julgassem com maior presteza e dessem preferência aos casos de violência contra a mulher, e lançamos a campanha da Justiça pela Paz em Casa. E preferimos a palavra paz porque até a palavra já chama mais violência. E também por isso, porque uma boa parte de pessoas que a gente acha que naturalmente sabe que estão praticando crimes quando violentam a mulher, quando agridem, quando ameaçam, chegavam em audiências e diziam para o juiz: eu não fiz nada, porque eu bati foi na minha própria mulher. Como se houvesse uma anuência da sociedade em que os crimes não ultrapassavam os muros da casa. E eleger como política é dizer que aquela proteção à mulher é um valor constitucional. Por que é um valor constitucional? Porque a proteção da família está assegurada na Constituição, né? E quando a gente fala em violência contra a mulher, nós estamos falando em violência contra a família, porque aquela violência, ela não fica só na figura da mulher, ela repercute na criança, e repercutir na criança é talvez permitir a reprodução daquele comportamento fora da casa, e repetir o comportamento fora da casa, na escola, brincando, é repetir na sociedade. O diálogo é importante no ambiente de casa. Esse é um aspecto da campanha, né, de divulgação da importância dessa harmonização, ao mesmo tempo uma divulgação do trabalho que o judiciário, que os juízes vêm fazendo, porque na realidade essa campanha não se exaure ali, é só um foco. E o foco na Constituição de 88 começou a mudar esta história. Mais do que proteger a família, ela garantiu a igualdade. Existia uma ditadura, existia censura, mas a gente começou a fazer essa defesa dos nossos direitos e mostrar muito claramente: democracia só vai ser possível com a participação igualitária das mulheres. Se as mulheres não têm direitos, a sociedade não vai ter direitos, né? E isso, esse princípio nos norteou para fazer todo o trabalho em defesa dos direitos das mulheres. A previsão inicial do inciso 1º do artigo 5º era que homens eram iguais em direitos, né? Então, esse movimento que as mulheres fizeram, né, que fizeram questão de se colocar nesse inciso, né, do artigo 5º. Essa palavra, né, então essa mulheres, né, foi o que abriu o caminho para a gente hoje discutir, né, a questão da igualdade de gênero efetivamente. Então não se pensa mais no homem como sujeito universal, como humanidade. Não, a gente tem que pensar em homens e mulheres como humanidade. E eles sim são sujeitos de direitos, né, e iguais. Mas não bastava a igualdade. Era preciso proteger a mulher da violência dentro de casa, o que ganhou visibilidade em 2006 com a Lei Maria da Penha e, mais recentemente, com a Lei do Feminicídio em 2015. No passado, isso era natural. Uma mulher ser agredida por marido, o entendimento ela fez alguma coisa para merecer. Hoje não. Na verdade, essas leis elas vieram de uma forma que fizesse que a sociedade como um todo começasse a perceber, né, que esse tipo de modelo nas relações pessoais não poderiam persistir, não poderiam continuar acontecendo. Com a Lei Maria da Penha, que foi uma resposta, inclusive, a uma convenção na OEA da questão da violência contra as mulheres, enfim, ela veio chamar a atenção de que situações que eram levadas como apenas algo doméstico, algo que era de um casal, que as pessoas não poderiam interferir, algo naturalizado, que o homem tinha um poder de mando em relação às mulheres, ou em relação à própria família, de que esse tipo de relação, que esse acordo ele não era viável e não é razoável numa sociedade que tem uma pretensão de modernidade. A importância da Lei Maria da Penha no Brasil, né, que foi promulgada em 7 de agosto de 2006 e completou 10 anos no ano passado, foi de que ela tirou da sombra e da invisibilidade a questão da violência de gênero contra as mulheres
no ambiente doméstico familiar, né? E a violência de gênero contra as mulheres, ela tem um histórico, né, de cultura e de tradição que naturaliza muito essa violência, né? As pessoas consideram normal essa violência contra as mulheres. E o que a Lei Maria da Penha fez foi dizer, não, a violência ela não é normal, a violência não pode ser invisível e a violência ela tem características, né, específicas porque são contra mulheres no ambiente doméstico e familiar. A nossa lei está entre uma das melhores em termos de proteção. O que a gente precisa mais é dar mais concretude a essas proteções, né? Mas também isso sozinho não muda muito, né? Porque a gente tem um fator cultural que é difícil. A lei vem, então não é de um dia para outro que se muda. Hoje você tem uma conduta, amanhã tem outra. Não se muda assim como a lei. O fato social, que é esse fato da vida corrido diariamente, cotidianamente, ele demora um certo tempo para mudar, porque as pessoas têm que absorver. Antes da Lei Maria da Penha, resolvia-se tudo nos juizados especiais criminais, aplicava-se a Lei 9099, porque a maioria dos casos são ameaças, lesões corporais leves, cuja pena permite que seja julgado por meio da lei dos juizados especiais. Qual era a pena? Eram cestas básicas, eram penas que sempre pecuniariamente, numa retribuição, né? E como se dissesse assim, muitos diziam isso nas próprias audiências, pago e bato, bato e pago. Como se pudesse, com aquela agressão, fazer a mulher voltar ao status quo. Só que no amor não se manda, né? E a mulher tem que ter esse direito de fazer as suas escolhas. E a Lei Maria da Penha, ela trouxe um diferencial. É uma lei que traz uma ação afirmativa em prol da mulher. Aquela mulher que vive essa situação de desigualdade e que o judiciário e que a sociedade brasileira tem que ver que é diferente e que tem que ser tratada diferentemente. Quando você trabalha com políticas públicas, você tem um olhar e tem um papel na sociedade de fazer com que as leis ou fazer com que as ações sociais elas sejam efetivadas. Mas se você não tiver o respaldo da sociedade civil, e nesse caso a sociedade civil com as ONGs, com as ONGs, que tem uma expertise e vivencia no cotidiano essas violências, se não tiver esse elo de ligação, fica inócua, ficam ações vazias que não são efetivadas. E a nossa ideia é que haja realmente um resultado concreto. E o resultado já pode ser visto em diversos pontos do país. A paz em casa chega por meio de diferentes mãos. Na Bahia, a violência está sendo tratada de forma diferente. Um grupo de policiais se uniu para garantir a proteção às mulheres que denunciam violência. A Ronda Maria da Penha atua através da fiscalização de medida protetiva realizada através das visitas às residências das assistidas ou aos locais indicados por essas assistidas. Então, a gente atua de acordo com o caso. Nós temos casos em que a situação já está mais favorável àquela assistida e a gente não precisa fazer uma visitação tão continuada. Então, a gente pode fazer uma visitação mais espaçada, a cada 15 dias, a cada 21 dias, mas há outros casos em que a gente faz acompanhamento 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, depende realmente do caso encontrado. E é uma proximidade com mulheres que vivem uma violência muito complexa, muito doloroso. A gente perceber as possibilidades que o machismo ataca, viola essas mulheres. Mas com a Ronda nós temos possibilitado essas mulheres uma proteção e temos dado mais visibilidade ao problema. Para quem passou por situações de violência, a presença destes policiais é a diferença entre o medo e a segurança. Como é que estão as coisas? Tá bem. Tá tudo bem? Tá. E o agressor tem vindo aqui te importunar? Não. Trazendo algum transtorno? Não. Não? Não teve aqui, não mandou mensagem? Quando ele saiu em 2014, eu ainda sofri agressões. Ele tentou me matar, me estrangular aqui dentro de casa. Eu chamei que ele esteve aqui, ele descumpriu as medidas protetivas e eles estiveram aqui.
depois da Ronda Lei Maria da Penha, eu me sinto bastante segura. A palavra que mais define chama-se esperança. A mulher que sofre violência, tanto violência física ou psicológica, sexual, patrimonial ou moral, ela perde o sentido de viver. Muitas ficam presas dentro de casa, deixam de trabalhar, não saem, ficam prisioneiras da situação. E quando elas percebem que existe um órgão público armado que vai em defesa da causa delas, a esperança, ela transcende o olhar. Nós verificamos que ela volta a viver, elas me relatam que começam a sair, procurar emprego, viver, né? Porque a agressão, ela não só causa aquele dano inicial, mas o dano social, ele é absurdo. Dano que é combatido com informação. Em São Paulo, o projeto Promotoras Legais Populares forma mulheres que ajudam outras mulheres vítimas de violência a identificar o problema e buscar solução. Já são mais de 5.000 promotoras legais no estado. E as mulheres não sabiam que tinham direitos iguais. Nós falamos, poxa, isso é grave, porque nós conquistamos esse direito para todas as mulheres usufruírem desses direitos. Esses direitos estão no papel e não na prática, na vida. Como é que nós vamos transformar essa realidade? Nós vamos investir na educação popular em direitos. E é aí que nasceu o projeto Promotoras Legais Populares, que continua até hoje. Esses direitos não são abstratos, eles são feitos e pensados por pessoas como você, não é? Então, portanto, eles são para serem usados, né? Para serem... para te proteger, para te fazer desenvolver, né, participar. Eu acho que isso fortalece muito a nossa perspectiva enquanto pessoa humana, você ter esse conhecimento. E isso o Promotores Legais Populares traz. Toda mulher que faz, todas as mulheres que fazem, eu mudei minha vida, eu sou outra pessoa. Eu agora acredito que eu posso opinar, que eu posso intervir, que eu posso participar de um grupo. Aliás, eu agora entendo que eu devo participar de um grupo, né? Que eu tenho que dar minha contribuição para essa sociedade ser democrática, ser igualitária, ser justa. E o curso é interessante porque ele traz violências que elas mesmas não identificam como violências, né? A questão do direito, aquilo restituir o que foi tirado do outro, às vezes elas olham assim e falam assim, mas isso que eu vivi é violência. Às vezes são coisas que não se percebe no dia que está vivendo, ou depois de 1 ou 2 anos, mas vem aqui e percebe no curso. O que a gente gosta de trazer para elas são lentes, que a gente chama, né? Lentes para enxergar situações. Então, assim, ver uma situação de violência em que uma mulher se encontra e perceber que ali você tem camadas de construções culturais que não são da natureza. Né? Porque o problema da violência, para a gente enfrentar essa violência, é a naturalização. Esse tipo de violência, ele vai acontecendo também sutilmente, né? Na minha relação, eu deixei de me relacionar com pessoas que eu conhecia antes da pessoa que estava comigo naquele momento. Você deixa de fazer a unha, né? Porque a pessoa questiona, mas para que isso? Você deixa de usar um determinado tipo de roupa. Você começa a ser colocada em dúvida com relação às coisas que você acredita e você quer fazer, né? Então, a violência psicológica é todo um processo, ela não acontece do dia para a noite. Isso me fortaleceu bastante, me possibilitou uma construção fora de série, e isso eu tenho levado para a sala de aula. Eu vim para o PLP buscar essa formação continuada. Né, complementar, acrescentar aquilo que eu já venho buscando, aquilo que eu já venho estudando e pesquisando sobre o tema. Né? E aí a ideia é trabalhar essa questão do gênero na escola. A gente quer fazer um trabalho consistente, denso, ao longo de todo o ano letivo, para que a gente possa, então, fazer de fato um trabalho de base, construir nesses adolescentes e adultos, né? Já que eu trabalho com adolescentes e adultos, construir, então, essa consciência, essa reflexão acerca da problemática de gênero.
fortalecimento da mulher, de cada uma das companheiras que estão aqui, né, passando pelo curso, estão nesse momento, né, no curso, e saber quem é esse Estado, onde eu aciono, né, o que é a legislação essa que a gente tanto fala, né, os nossos direitos constitucionais, permite que a mulher tenha mais possibilidades. Né, a situação de violência, ela deixa, né, a mulher sem saídas. Né, o medo, a vergonha, as restrições. E eu acho que aqui há a possibilidade de a gente ampliar essas saídas. A saída encontrada pela Ana na capital federal foi buscar apoio na Casa da Mulher Brasileira. Ajuda que veio na forma de orientação, acompanhamento psicológico, uma rede de amigos, uma profissão. E a Ana mostra que é possível vencer a violência e renascer. Eu saio sorrindo, brinco com todo mundo, estou feliz, tem profissão. Né? Uma coisa que eu não tinha. Eu não tinha uma profissão. Agora eu tenho. Hoje eu sou outra mulher. Eu sou forte, eu não tenho medo de nada. Eu enfrento tudo. Falou Lei Maria da Penha, eles já pensam 2 vezes antes de fazer qualquer coisa com a gente. Sabe que, né, existe. Agora a pessoa não deve deixar acontecer. Viu que vai acontecer? Não aceita não, né? Sai fora. Todas essas ações desenvolvidas de norte a sul do país ganham força com a política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Uma justiça que se faz pela paz em casa. Paz que se garante quando se estabelece que processos de agressões domésticas devem ser julgados com mais rapidez. O texto publicado também prioriza a criação de unidades judiciárias especializadas em ações dessa natureza, nas capitais e no interior, com implantação de equipes de atendimento multidisciplinar. A gente ainda tem um caminho para seguir, mas eu acredito muito no poder da informação e do conhecimento. Isso eu acredito que a sociedade pode exigir. Quando a sociedade exigir e se conscientizar que é importante para a economia, para a família, aí a gente não vai ficar devendo nada a ninguém. Quando há violência, não há nada de relação de afetividade, é relação de poder, é briga por poder, é saber quem manda, e mulher não manda e não pode mandar. Quando o que a gente quer nem é, nós queremos viver bem com os homens, até porque a gente gosta de homem. Nós não queremos viver sem eles, nós queremos viver bem, nós queremos conviver, nós não queremos contracenar nem ser violentadas. Enquanto houver uma mulher sofrendo violência nesse momento, em qualquer lugar desse planeta, eu me sinto violentada.